Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio celebrar com você nesta quinta-feira a palavra de Deus. Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo 8. Noutro tempo, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Então, o que Paulo está retratando aos irmãos em Éfeso é um pouco daquilo que falei com você ontem. Uma mudança de vida, a presença clara, o vestígio claro, o apontamento claro nos procedimentos que algo mudou na vida. Então, ele está dizendo nesta carta, no outro tempo vocês eram trevas, no sentido de obras terríveis que eles praticavam. Vocês eram trevas, Paulo diz, vocês andavam em trevas, estavam em trevas e eram trevas. E ele diz, mas agora sois luz no Senhor. Então é muito importante nós entendermos que para o cristão, para o crente ser luz em um mundo de trevas, ele precisa estar no Senhor. Ele não é uma luz em si. Você pega um bocal e acopla uma lâmpada, não vai fazer efeito nenhum se não acionar o interruptor que libera a corrente elétrica. Então é exatamente assim na nossa vida. A energia, o poder é o Espírito Santo, é a presença de Deus em nós, é o vínculo desse relacionamento. Se nós não tivermos o Espírito Santo ministrando a nossa vida, nós seremos como uma luz, uma lâmpada apagada, que está ali pronta para ser acesa, mas que não é acesa. Por quê? Porque ela não tem vida própria. Ela precisa do comando da energia que vem pela fiação para fazer com que ela propague a luz, para que ela ilumine. Assim é a vida daquele que anda na presença do Senhor. Ele tem a energia do Espírito, ele tem o poder do Espírito, ele tem a unção do Espírito que, estando presente em sua vida, gera luz, para igualmente aqueles que estão em trevas poderem ver essa luz. É assim que tem acontecido com você, por onde você anda, na sua casa, no seu trabalho. A palavra diz que no outro tempo eras trevas, mas agora, com essa realidade nova, sois luz no Senhor. Fora do Senhor, seremos lâmpada apagada, né? E ele diz, andai como filhos da luz, já que vocês são filhos da luz e já que sois luz no Senhor, que se ande como filho da luz. Ou seja, que a nossa vida seja transparente, que ela seja clara, né? Que ela produza claridade para as outras pessoas também. E isso é o contrário da obscuridade, quando há segredos, quando há coisas escondidas em nós, no nosso procedimento, no nosso coração, sem confissão. Então a palavra segue dizendo que o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito gera, aquilo que ele frutifica, está em toda bondade, justiça e verdade. É uma tríade: bondade, justiça e verdade. A palavra está dizendo que o Espírito frutifica nisso: bondade, justiça e verdade. Então, como saber que o Espírito Santo está presente na minha vida? Pelo fruto, pelo resultado da presença dele. Então, se o resultado da presença daquele que eu cuido estar em mim, que é o Espírito Santo, está gerando bondade, justiça e verdade, isso está aparecendo e eu tenho consciência disso, então uma prova inconteste ou incontestável de que o Espírito Santo ministra a minha vida e que realmente eu era treva, mas agora eu não sou mais. Agora eu sou uma outra pessoa. E o próximo versículo diz, aprovando o que é agradável ao Senhor. O que a Bíblia me convida e te convida é entendermos o que é agradável ao Senhor e
o que é desagradável ao Senhor. Então, tendo consciência e sabendo do que é agradável ao Senhor, eu vou praticar aquilo. Tendo consciência daquilo que é desagradável ao Senhor, eu vou evitar, eu não vou praticar aquilo que é desagradável ao Senhor. Um exemplo bíblico, o Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Então, se eu sei que viver em união com o meu irmão, uma união espiritual, mas uma união de decisão, de caminhar junto, eu sei que é agradável ao Senhor, que isso alegra o coração de Deus, o que eu vou praticar? Eu vou andar unido aos meus irmãos. E então o oposto é verdadeiro, eu sei que andar desunido é desagradável ao Senhor. Então o que eu vou evitar? Eu vou evitar andar afastado, desunido, eu vou andar junto, vamos caminhar junto em nome de Jesus. Então a Bíblia diz: aprovando o que é agradável ao Senhor. Pense nisso, um desafio bíblico é que eu aprove o que é agradável ao Senhor, no sentido de sim, dar o meu voto sim, aprovando o que é agradável ao Senhor, mas não é apenas votar verbalmente, é viver isso. Então, quando eu compreendo aquilo que determinada coisa é agradável ao Senhor, eu aprovo. Agora, se a Bíblia diz para eu aprovar o que é agradável ao Senhor, o que ela me recomenda fazer com aquilo que é desagradável ao Senhor? Exatamente isso aí que você pensou. Se a Bíblia me convida a aprovar o que é agradável ao Senhor, ela me convida também a desaprovar, a rejeitar aquilo que é desagradável a Deus. Então, se eu vejo alguém fazendo algo notório que é da vontade do Senhor, aquilo é agradável ao Senhor, a Bíblia diz: aprove. Mas se eu vejo alguém fazendo algo que é desagradável ao Senhor, a Bíblia diz: desaprove. É claro que vai a maneira como a gente age, interage, reage, enfim. Mas a Bíblia diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Aí a coisa aperta um pouquinho, porque ao invés de não aprovar aquilo que é desagradável ao Senhor, não aprovar, né? Você ainda é convidado a não se comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Mas é interessante que a Bíblia não está fazendo um convite, ela está usando uma linguagem no imperativo. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Sabe o que ela está dizendo, a palavra? Para você não fazer aquilo, não ter aquela atividade que é um desfruto, eu poderia dizer assim, ou um resultado da treva presente na vida de uma pessoa. Se o Espírito Santo na minha vida frutifica algo que glorifica a Deus, trevas presentes também em vida de alguém vai frutificar, vai gerar aquilo que é desagradável ao Senhor. A Bíblia diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas, ou seja, não geram fruto, não trazem qualidade de vida em nada. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, porém antes, ao invés de não se relacionar, não se comunicar, condenai-as. Condenai-as, não aprove as obras infrutuosas das trevas. Então, se eu vejo alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, o que a Bíblia está dizendo é que eu não posso, além de não aceitar, eu tenho que rejeitar e condenar. É fácil? Mas é preciso ser feito. Não é não dizer sim a qualquer coisa que seja contrária à verdade bíblica. Você está esperando que eu fale alguma coisa de política? Não, eu estou falando de vida com Deus, de vida no altar do Senhor. Agora, isso não deixa de ser uma realidade. A palavra está dizendo que além de eu não me comunicar com obras infrutuosas das trevas, eu devo condenar essas obras infrutuosas das trevas. E aí? Como é que está a sua vida? Você consente com obras infrutuosas das trevas? Você se opõe? Você rejeita? Ou você se associa e concorda? Tudo isso vai determinar quem nós somos no mundo espiritual. Eu não estou falando de coisas humanas. Eu estou falando do Espírito morando em nós e atuando em nós. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.